Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Neste programa, o nosso arcebispo Dom Washington Cruz deixa uma mensagem especial para o Dia dos Avós, que foi comemorado dia 26. E você acompanha também uma entrevista com Dona Terezinha de Jesus Brandão sobre a devoção a Santa Ana, a avó de Jesus. Começa agora o nosso Encontro Semanal. O cuidado que devemos ter com a pessoa idosa é motivado pela caridade de Cristo e tem como fundamento a dignidade humana. Conheça um pouco mais sobre o assunto na reportagem com Larissa Costa. O Abrigo de Idosos São Vicente de Paulo é uma obra social da Igreja Católica. A instituição recebe os idosos em regime de internato. As pessoas que trabalham no abrigo vivenciam no serviço ao próximo a dignidade humana. Para mim foi uma lição de vida, esses idosos, porque eles só dão bom exemplo para a gente. E eu só aprendi a ficar mais humana e eu sempre aprendi a respeitar o próximo, né? E eu achava que eu não ia adaptar aqui com eles. No abrigo São Vicente de Paulo, o principal fundamento do respeito e do amor ao próximo é a fé. É possível notar em cada morador a devoção profundamente manifestada. Eu gosto demais da coisa, graças a Deus. Nossa Senhora. Me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. O cuidado para com os idosos vai além do espiritual. É também uma ação concreta, alimento para a alma e para o corpo. Dar comida 6 vezes o dia, remédio de 2 em 2 horas. Não faço nada, né? O que eu quero mais? Melhor do que aqui, só no céu. Atualmente, a instituição possui cerca de 45 funcionários e atende 74 idosos. O abrigo depende de doações para a realização do trabalho. E esse trabalho, ele tem várias frentes. Esse trabalho está com várias frentes. São 4 programas muito interessantes para captação de recursos, de uma forma que vai viabilizar a reforma do abrigo, o benefício para o idoso. A vivência do bem gera fraternidade e valorização da pessoa. O fruto que se colhe é a alegria espontânea que vem do espírito. Se quiser um namorado, tem. Pode. Não. Os avós. Jesus também teve seus avós. Uma das lembranças mais bonitas da minha vida é a figura da minha avó materna, que esteve conosco por pouco tempo, porque nós morávamos na Bahia e nossa avó morava em Sergipe. Ela veio nos visitar. Mas que lembrança agradável eu tenho da minha avó. Hoje em dia, os avós são aqueles que ficam mais tempo com os filhos, com os netos, aliás. Por quê? Porque os pais vão trabalhar durante o dia e confiam aos avós a guarda, a tutela dos seus filhos. Os avós são homens e mulheres experientes, vividos. A vida traz uma sabedoria que
que os mais novos não possuem, porque não viveram suficientemente. Então os avós transmitem isto às crianças, aos jovens, e é uma riqueza para a humanidade a figura do avô, da avó. Esperamos contar com a simpatia de todos em relação aos seus avós, que a gente possa se estreitar, sobretudo no Dia dos Avós, junto a eles, para dizer-lhes quanto eles são significativos para a nossa vida e quanto eles nos fazem bem. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. El cansancio de los sacerdotes. ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes, con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y ante tantos frentes abiertos, no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Recemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos. Hoje, no quadro As Razões da Fé, temos duas perguntas. A primeira foi enviada por Lidiane Araújo, da paróquia São Pio X. Oi, padre. Meu nome é Lidiane e eu gostaria de saber quem é o Espírito Santo. Em primeiro lugar, quero saudar o padre Fred, administrador paroquial da paróquia São Pio X, e em sua pessoa cumprimentar todos os seus paroquianos. Olá, Lidiane, obrigado pela pergunta. A Igreja exprime a sua fé trinitária ao confessar um só Deus em três pessoas, Pai e Filho e Espírito Santo. As três pessoas são um só Deus porque cada uma delas é idêntica à plenitude da única e indivisível natureza divina. E são ao mesmo tempo distintas entre si pelas relações que as põem em referência umas com as outras. Por exemplo, o Pai gera o Filho, o Filho é gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Compreendido isto, voltamos à sua pergunta. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Deus uno e igual ao Pai e ao Filho. O Evangelho segundo João, no capítulo 15, versículo 26, diz que quando vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Enviado pelo Pai e pelo Filho encarnado. O Espírito Santo conduz a Igreja ao conhecimento da verdade plena. Temos mais uma pergunta. Ela foi enviada por Arthur Junqueira, de Caldas Novas, Diocese de Ipameri. Olá, padre. Boa tarde. Meu nome é Arthur Junqueira. Eu sou de Caldas Novas. Eu queria te perguntar qual é a importância do batismo. É uma grande alegria saber que o nosso programa tem ultrapassado as fronteiras da nossa arquidiocese. Um grande abraço para Arthur Junqueira e toda a Diocese de Ipameri. O batismo é o primeiro sacramento da iniciação cristã. É também chamado de porta, pois abre ao cristão a possibilidade de receber os outros sacramentos.
Recebe também este nome de batismo por causa do rito central com o qual é celebrado. Batizar significa imergir na água. Quem é batizado é imerso na morte de Cristo e ressurge com ele como uma criatura nova. O batismo nos lava do pecado e nos torna filhos de Deus. Portanto, Arthur, o batismo é necessário para a salvação daqueles aos quais foi anunciado o Evangelho e que têm a possibilidade de pedir o sacramento. Participe também do quadro As Razões da Fé. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal, 99174-9290. A Igreja Matriz de Inhumas tem como padroeira Santa Ana, a avó de Jesus. Acompanhe um pouco da história da paróquia e da vida da comunidade na reportagem de Bruno de Souza. Santa Ana é a avó de Jesus. Na cidade de Inhumas, a primeira capela dedicada a esta santa foi construída no ano de 1907. Monsenhor José Vicente está há quase 16 anos como pároco e conta um pouco da história da paróquia e a devoção dos fiéis por Santa Ana. Mas a paróquia que foi criada em 46, pelo arcebispo de Goiás, que morava lá naquela época, o arcebispo de Goiás, E você sabe que Santana é padroeira do estado de Goiás também, Mas, na verdade, a gente sabe, assim, do amor, do carinho das famílias aqui de Inhumas por Santana, Santana e São Joaquim. Mas ela, que é a padroeira, A paróquia Santana, a única da arquidiocese dedicada à avó de Jesus, fica localizada em Inhumas, a 30 quilômetros da capital. Sua novena é celebrada no mês de julho, encerrando no dia 26, dia da padroeira. Nós temos, além da cidade aqui da igreja, outras igrejas, centros comunitários que a gente dá presença, mas todo domingo e algum dia da semana a gente vai também para as comunidades rurais, E o povo espera, com ansiedade a festa de julho. É o grande momento para o pessoal vir, não só para participar da parte religiosa, mas, claro, participar do outro momento também social, Tem aquela questão das barracas, vem parque, a meninada, os jovens, todo mundo participando, e sem falar da barraca da igreja também. Ainda existe aquele costume antigo dos leilões, aquela coisa toda, e o pessoal participa. É momento de alegria, de festa mesmo. A paroquiana Valdivina Pedro frequenta a paróquia há quase 30 anos. Hoje atua como catequista e no curso de batismo e partilha a alegria de servir na paróquia. A experiência pessoal de servir aqui é muito boa, porque o Padre José Vicente, ele é uma pessoa muito aberta, sabe? Ele deixa a gente assim muita vontade para trabalhar. Então a gente está sempre aqui ou no curso de batismo ou na missa, na liturgia, Então assim, trabalhar aqui nessa paróquia é muito bom. Dona Tair do Carmo morava em Araçu e sempre tinha em seu coração o desejo de se mudar para Inhumas. Eu morava em Araçu. E aí tinha muita vontade de morar em Inhumas. Aí sempre que eu vinha aqui procurar uma casa para comprar, eu vinha aqui na igreja e pedia para a senhora Santana: a senhora é padroeira, me ajuda, eu queria, se for da vontade sua e da vontade de Deus, me ajuda a comprar uma casa aqui, eu tenho tanta vontade de morar aqui na Inhumas. Com muita fé e devoção por Santa Ana, alcançou esta tão sonhada graça. E sempre eu tenho muita fé em Senhora Santana, tenho muita fé nela, porque ela é a avó, E a avó de Jesus, e sempre a gente pedia para ela. Agora mudei para cá, vinha todos os dias na igreja, mas pela saúde minha, eu parei um pouco de vir todos os dias, venho todo domingo, eu venho cedinho, é o terço, aqui nos pés do Santíssimo, e aí depois quando eu participo da missa, 7 horas, vou embora, faço meu almoço tranquilo. Ó Santana, em teu seio sagrado, Deus começa a nós todos salvar. Lá Maria nasceu sem pecado, luz do sol antes dele raiar.
Ovos Josidite. Qualidade e saúde para a sua vida. O sacerdote é um homem que tem a própria história transformada pela palavra de Deus e que é chamado a levá-la a todas as nações, porque Deus continua caminhando com seu povo e falando com ele. É necessário dizer sim a algo maior do que nós. Há uma história de salvação tão antiga e tão nova. Nela, Deus mesmo é o autor e espera de cada um de nós uma resposta de gratidão, porque Ele continua chamando e conduzindo. Vale a pena dizer sim a Ele. Na entrevista de hoje, Dona Terezinha de Jesus Brandão nos conta sobre a sua experiência familiar, a exemplo de Santa Ana, a mãe de Nossa Senhora e a avó de Jesus. Eu me casei na igreja velha, essa igreja pequenininha, eu me casei nela, em 53. E essa outra foi feita por fora dela, né, por fora dela. Então a igreja pequenininha, bonita, ela tinha os altares laterais do coração de Jesus, coração de Maria. Ela mais ou menos do estilo daquela de Trindade lá do centro do santuário antigo. Desse santuário que celebra todos os dias, né? Aqueles altares bonitos do lado, ela naqueles moldes, tudo de madeira, né? A paróquia ela é dedicada a Santa Ana. Santa Ana é a avó de Jesus. A vida de Santa Ana trouxe alguma inspiração para a senhora? Porque eu vi que a senhora tem netos. Sim. Trouxe alguma inspiração assim, para a vida pessoal? A minha mãe falava assim, eu quero ser enterrada igual Santana foi. Com vestimenta de Santana, de tanto que todo mundo gostava de Senhora Santana, né? Então, todo mundo, assim, era padroeira nossa, né? Todo mundo recorria à Senhora Santana. E como mãe de Maria e modelo para nós, né? E todo mundo é inspirado nela, porque uma avó, a gente, por exemplo, quando a gente está com dificuldade com alguma coisa, eu falo, ô Senhora Santana, me ilumina para a senhora que foi, né, uma avó tão assim iluminada e que fez uma filha santa, né? Então a gente pede sempre a inspiração dela, né? E todo mundo faz a novena com muito amor, Então ela é inspiração para todas as famílias de Inhumas, né? É a nossa padroeira, né? E fica a vida inteira, fica como nossa santinha de referência e exemplo para todos nós, né? Mãe, vó, é tudo, né? Dizem que a avó é mãe duas vezes. Sim. A senhora sente essa alegria, né, e essa vivência de ser avó? Eu falo para meus filhos assim, eu acho que eu gosto mais dos netos do que de vocês. O amor que a gente tem, né? Não é assim, ninguém é perfeito. A gente ensina, mas fazem a primeira Eucaristia, às vezes faz a Crisma, assim, orientando nessa parte também, né? Que acho que é um dever de vó, porque de vó é mãe duas vezes. Então, é esse dever que nós temos, a imitação de Senhora Santana, os exemplos dela, né? Você tem quantos netos? Eu tenho 13 netos, 10 homens e 3 mulheres. Tem algum bisneto? 2 bisnetos, um casal. 2 bisnetos, né? E quantos filhos? 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres, né? A minha força total, meus filhos, né? As meninas principalmente. Eu falo para vocês, são minhas mães,
Elas não são filhas, não são mães, né? Muito bem, cuidam muito bem, graças a Deus. A riqueza são os filhos, né? A família, a família é a riqueza maior nossa. Eu vejo assim com muita alegria. Deus está me dando um pouco mais de vida, não sei se ainda tem um pouco de missão ainda, né? Mas ainda que a gente não esteja muito bem mais, mas Deus está me dando mais um pouquinho de vida, né? Para participar da minha família. E, graças a Deus, né? A virtude da fortaleza possui 4 virtudes aliadas a ela. 2 que nos ajudam a praticar coisas árduas, a magnanimidade e a magnificência, e 2 que nos auxiliam a bem sofrer, a paciência e a constância. Hoje vamos tratar das 2 primeiras, sua natureza e o seu defeito oposto. A magnanimidade, que também é chamada de grandeza de alma ou nobreza de caráter, é uma disposição nobre e generosa para empreender coisas grandes por Deus e pelo próximo. Precisamos compreender que ela é totalmente diferente da ambição, que na sua essência é egoísta e procura elevar-se acima dos outros pela autoridade ou pelas honras. Possuir a magnanimidade pressupõe ao homem ter uma alma nobre, com um ideal elevado e ideias generosas. Uma alma corajosa que sabe pôr a sua vida em harmonia com as suas convicções. Ela se manifesta não somente por causa dos sentimentos nobres, mas, acima de tudo, pelas nobres ações em todas as ordens. Como, por exemplo, na ordem militar, por ações brilhantes. Na ordem cívica, por grandes reformas ou empresas industriais e comerciais. Na ordem sobrenatural, por um ideal elevado de perfeição. O defeito oposto à magnanimidade é a pusilanimidade, que por causa de um temor excessivo de algum prejuízo, a pessoa hesita e fica na inércia, ou seja, para evitar situações desagradáveis, comete-se o maior das incompetências, que é não fazer nada ou quase nada, levando assim uma vida inútil. Assim podemos dizer que é muito mais valoroso expor-se a algumas pequenas humilhações do que ficar de braços cruzados e sem ação. A outra virtude anexa à fortaleza é a magnificência. Aquele que tem alma nobre e coração grande pratica esta virtude que nos leva a empreender grandes obras e ao mesmo tempo se dispõe até mesmo a fazer grandes despesas que essas obras exigem. Às vezes é o orgulho ou a ambição que inspira essas obras. Nesse caso, não se trata de virtude. Mas quando queremos a glória de Deus ou o bem do nosso próximo, tornamos o nosso desejo humano em sobrenatural. E ao invés de ajuntar riquezas e lucros para nós mesmos, dispomos desses bens para ajudar aqueles que precisam. Essa é uma excelente virtude que devemos recomendar àqueles que têm uma condição financeira melhor, que o emprego de suas finanças, que a providência divina lhes confiou, deve servir para o desenvolvimento de grandes obras. Quantas instituições católicas vegetam hoje em dia por falta de recursos? Não seria esse, por exemplo, um nobre emprego dos fundos financeiros que puderam acumular ao longo da vida? E quantas outras instituições ainda não faltam ser criadas? Cada geração traz consigo novas necessidades, novas igrejas, escolas, hospitais, alimentação e tantas outras necessidades que hoje o mundo padece. Mas nem sequer é necessário ser rico para praticar essa virtude. São Vicente de Paulo, por exemplo, não era. Santa Teresa de Calcutá, menos ainda. E, com certeza, com grandeza de alma, agiam em favor dos mais pobres com a caridade de Cristo. Contrários a esta virtude, temos a mesquinhez, que trava os impulsos do coração, e também a fartura, que nos impulsiona a fazer despesas excessivas e, portanto, desnecessárias, gastando os próprios recursos com aquilo que é supérfluo. Consequentemente, para viver bem esta virtude, devemos conservar o meio termo entre os dois excessos.
No último episódio da série do mês de julho, você vai conhecer a pastoral judiciária e entender as instâncias do tribunal eclesiástico e como os leigos podem colaborar nos processos eclesiais. O termo pastoral judiciária, que se refere aos colaboradores do tribunal eclesiástico, é uma nomenclatura nova. O Papa Francisco, em seus documentos recentes, descreve a necessidade de se criar uma pastoral para o bem da Igreja, como explica Padre Cristiano, juiz eclesiástico da Arquidiocese de Goiânia. Hoje se pensa num conjunto de profissionais que venham montar, estruturar uma pastoral judiciária, não só para o tribunal, mas para as necessidades da Igreja. Então a pastoral judiciária, ela pode ser estruturada a nível paroquial, com peritos, pessoas qualificadas, para ajudar pessoas nas possíveis causas que elas teriam de direito matrimonial ou de qualquer outra realidade em função do tribunal eclesiástico. O tribunal eclesiástico, constituído em cada diocese, é um instrumento técnico-jurídico que ajuda a Igreja a distribuir a justiça. Existem vários profissionais que colaboram com a pastoral judiciária para que os processos possam ser analisados e julgados em tempo oportuno. A minha nomeação aqui no tribunal é como chanceler, né? Então, toda e qualquer documentação que chega aqui passa na minha mão. Eu tenho que conferir tudo. Todos os decretos da causa são passados pela minha mão, são conferidos, assinados e enviados por correio via AR. Sou notária, né, para os depoimentos das partes e das testemunhas no processo de nulidade matrimonial. Quando o processo é aberto, eu contato as partes e as testemunhas, né, para mandar as comunicações, para fazer as citações para que eles venham depor. E quando eles chegam aqui, eu faço, junto com o juiz, enquanto ele pergunta, né, eu colho, né, o depoimento. Meu trabalho aqui é escutar as pessoas, filtrar aquilo que elas dizem para colocar no depoimento de uma forma que depois os juízes e também as outras pessoas que vão trabalhar no processo possam captar realmente a mensagem, ou seja, aquilo que a pessoa veio aqui dizer. Eu recebo do Padre Cristiano os relatos das sentenças e as conclusões que os juízes possam estar tendo após cada causa, e organizo esse material para ir adiante no processo de cada causa que chega aqui no tribunal. A Igreja Católica possui um código de lei particular, com sistema jurídico, tribunais e juízes para tutelar a justiça na Igreja. O Papa Francisco acredita que se deve incentivar as pessoas que estudam o direito civil para aprofundar sobre o direito canônico e auxiliar a Igreja. Nós precisamos levar estas pessoas a estudar um pouco mais o direito canônico para que elas possam, através do estudo, colaborar com as pessoas da Igreja, sejam os leigos, sejam os padres, sejam os bispos. Então hoje se sonha numa nova pastoral, e essa pastoral se constitui na opção de leigos, sacerdotes, religiosas da Igreja a colaborar na área de direito canônico. Isso é mais ou menos a ideia da pastoral judiciária. Mais uma vez chegamos ao final do programa. Acompanhe esta e outras edições do Encontro Semanal nas nossas redes sociais e no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Hoje quero desejar a todos os avós uma vida feliz com toda a sua família e que Deus abençoe a todos por intercessão de Santa Ana e São Joaquim. Nos vemos na próxima semana no nosso Encontro Semanal. Ó Santana, em teu seio sagrado, Deus começa a nós todos salvar. Lá Maria nasceu sem pecado, luz do sol antes dele raiar. Mãe da Mãe do Senhor, Deus do céu, este povo te aclama contente, pois contigo. No próximo encontro você vai ver uma reportagem sobre o Centro Médico Sagrada Família e ainda acompanhe o primeiro episódio da série do mês de agosto sobre vocação. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força.